Nós sempre, em todos os encontros, basicamente, nós falamos de 2 versículos, pelo menos aqui. Eu quero 3 versículos. Eu quero lembrar aqui esses 3 versículos, que é Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus. Deus falando que nós vamos buscá-lo e nós vamos achá-lo. Nós vamos orar a Ele e Ele vai nos ouvir. Quando? Quando nós o buscarmos de todo o coração. E outro versículo que nós sempre lembramos também, Mateus 18, 20, que Jesus disse: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sempre falamos que um encontro como esse aqui é um encontro onde há reverência. Nos concentramos diante ao Deus, o Todo-Poderoso. Jesus está aqui em cada um de nós. E Jesus está repartido entre nós aqui. Portanto, é um encontro onde nós reverenciamos ao nosso Deus. Podemos chamar esse encontro de um culto a Deus. Nos reunimos coletivamente aqui para juntos cultuarmos a Deus. Acredito que na medida que nós tivermos esse cada vez mais claro no coração, esses nossos encontros vão ser cada vez mais cheios da vida de Deus. Cheios da vida de Deus que cada um de nós trazemos aqui. Logo, há essa multiplicação da vida do nosso Deus aqui, da vida de Cristo. Amém, irmãos? Pois bem, nós falamos em Jeremias 29, 12 e 13, que o Senhor disse que Ele nos ouviria. Eu vou chover no molhado aqui. Nós cremos nisso? Amém. Nós cremos que o Senhor nos ouve? Adoramos? Cremos de todo o coração? Amém, eu também creio. Amém. 1 João 5, 14 e 15. São versículos conhecidos. Nós estamos falando sobre isso para que depois nós oremos. Amém? Nós vamos dar algumas orientações. Nós, nesse final de semana, na semana passada, no retiro que tivemos em Sumaré, e o Senhor nos falou fortemente sobre a oração, mas sobre um tipo de oração específica. A oração de concordância. A oração coletiva de concordância. A oração coletiva de concordância. Porque Mateus 6,6 nós sabemos que é aquela oração individual. É nós e Deus, né? Onde Jesus disse: você entra no teu quarto, ora a teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então essa é aquela oração de cada um de nós diante de Deus, que é importante ter. É importante que cada um de nós tenhamos esse por detrás dos bastidores, onde ninguém vê, onde somos nós e Deus, Deus e nós. E Jesus disse ali que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós sempre falamos que a maior recompensa que podemos ter é podermos desfrutar da presença do nosso Deus. Essa é a maior recompensa. Por mais que eventualmente não tenhamos uma resposta no momento das nossas petições, mas desfrutamos dele. Que nós possamos nos exercitarmos nisso cada vez mais. Mas 1 João 5, 14 e 15 fala: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele de vez em quando nos ouve. Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa, vou usar esse recurso aqui também, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, é promessa dEle. Ele disse que nos ouviria. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe temos pedido, estamos certos
de que obtemos os pedidos que temos feito. Então essa é a confiança. O Senhor diz: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Versículo conhecido também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas veja, se é condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, Ele diz: eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Então é promessa de Deus. Vocês creem nisso? Creem que Deus responde às orações? Amém. Versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Irmãos, que o Espírito Santo possa tomar essas palavras para que desçam ao nosso coração, sabendo de que Deus ouve as nossas orações. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele cumpre. Amém? E para isso eu sempre digo a importância de nos concentrarmos em Deus. A oração é um momento de concentração em Deus. Não é um momento de estar folheando a Bíblia, não é um momento de estar olhando para um lado, olhando para o outro. Não existe nenhuma regra, mas se orar de olhos fechados é melhor, que seja de olhos fechados, pelo menos está ali, concentrando. Então, que possamos nos exercitar na concentração, nos concentrarmos em Deus, aplicarmos o nosso coração quando dá oração. Amém, irmãos? 21, 22 diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos abrir em Mateus 16. Nós vamos ler alguns textos para que depois nós possamos orar concordemente. Mateus 16, versículos 18 e 19. Mateus 16, esses dois versículos que nós vamos ler, o contexto é quando Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles começam a responder. Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Jeremias, outros dizem ou algum dos profetas. Aí Jesus falou, Elias, né? Também. Jesus falou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí logo em seguida Jesus fala: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação de que Jesus é o Cristo. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação de que Jesus é o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Interessante que Jesus fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Há uma chave que Deus colocou. Vou usar
a expressão nas mãos da igreja. Há uma chave, é um potente recurso espiritual disponível a todos nós. E que é certo que o diabo, nosso adversário, não há interesse nenhum nele em que a igreja do Senhor tenha esse entendimento, de que a igreja do Senhor tenha essa revelação, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Portanto, Jesus disse: eu dou a vocês as chaves, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Vamos unir esses versículos com mais dois em Mateus 18, mais 3 versículos, Mateus 18, de 18 a 20. O contexto de Mateus 18 é quando Jesus está falando: se teu irmão pecar contra ti, vá você a ele, argüi-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhou a teu irmão, se não ouvir, leva contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas tudo se estabeleça. E se ele ouvir, amém, ganhou teu irmão. Mas se não ouvir, leva-o à igreja, né? E se ouvir a igreja, amém. Se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Normalmente esses versículos são usados quando falamos sobre disciplina. Mas olha o que diz, iniciando o versículo 18 aí, de Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Notem que Jesus está falando de coletividade. Ele no centro. Jesus está falando de coletividade, não de individualidade. Jesus está falando de algo coletivo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mas Jesus fala: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra terá sido desligados no céu. E tudo que vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, Jesus disse, vai ser concedida por meu Pai. Irmãos, vocês conseguem ver a profundidade de tudo isso que o Senhor nos diz? O quão precioso é isso para nós, e quanto nós precisamos ter esse entendimento com clareza cada vez mais. A oração de concordância, mas não somente a oração de concordância, mas saber que Deus nos ouve, porque nós corremos o risco de estarmos reunidos coletivamente, mas termos as nossas orações individualizadas, cada um orando pelos seus problemas ou por aquilo que ele acha que deve. Mas quando há o ajuntamento da igreja, quer seja em encontros como esse, ou quer seja encontros caseiros, quer seja o encontro dos vínculos, nós temos que nos exercitar na oração em concordância, para que haja unanimidade. Nós temos que ser unânimes, buscar a Deus pelos mesmos objetivos, porque é isso que as Escrituras estão nos orientando, é isso que Jesus nos orienta. Quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, nos exercitarmos nessa oração em concordância, em unanimidade, em objetivos comuns, não em objetivos individuais. E é certo que por vezes algum objetivo individual se torna comum,
porque de repente o irmão traz uma situação ali e todos se põem a orar pelo mesmo objetivo. Eu creio que é importante, dentro disso que o Hélio está nos falando e nos lembrando o que a Escritura fala, eu creio que é importante dizer algo, porque lamentavelmente a igreja, de modo geral, ela está influenciada por um ensino, aquele ensino que fala assim: eu determino, eu exijo, eu mando, se referindo a Deus. E eu já vi um desses pregadores desse tipo de ensino dizer que a palavra que Jesus usa aqui, quando ele fala, se dois dentre vós pedirem, ele disse que no texto original a palavra é exigir, demandar. Isso é um completo absurdo. Na verdade, eu poderia dizer a vocês que nós não precisaríamos do texto original para dizer que é absurdo alguém chegar diante de Deus e dizer para ele: eu exijo, eu determino que você faça isso. O bom senso, o juízo, a sensatez já me diz que eu não posso me dirigir ao Criador de todas as coisas dizendo para Ele o que Ele deve fazer e exigir algo dele. Mas vamos lá para o texto original. Vamos usar o texto original. A palavra que Jesus usa aqui para pedir é a palavra aiteo. E a palavra aqui é pedir, rogar, suplicar. Como é que eu e você devemos chegar diante de Deus? Ainda que eu vou, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, faz tal coisa, porque nós não sabemos o que fazer. Senhor, por favor, resolve esse problema para nós, porque nós não conseguimos resolver. Senhor, intervém nessa situação, porque em nós não há forças para isso. É assim que eu e você chegamos diante de Deus, e é assim que você e é assim que eu com outros irmãos, você com outros irmãos no encontro da casa ou em qualquer encontro que for, é dessa maneira e com essa atitude que nós vamos chegar diante de Deus. Quando concordarmos, esse ligar na terra é ligar assim: Senhor, por favor, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós rogamos, nós suplicamos. Alguém pode suplicar algo exigindo? Você já viu alguém pedir misericórdia para um juiz? Como é que ele fala com o juiz? Você fala: Senhor, eu exijo que você faça tal coisa. Algum de vocês já foi diante de um juiz? Você tem coragem de falar assim com o juiz? Eu nunca experimentei. Eu já estive diante de um. E não é assim que a gente fala com ele. Ora, se você e eu vamos diante de um juiz que é um homem como nós, e nós nos dirigimos a ele com todo respeito: Sua Excelência, Meritíssimo, por favor, o senhor poderia... Imagina você e eu nos dirigindo ao juiz dos juízes, ao Senhor dos senhores. Como é que eu vou me dirigir a ele? Então eu não precisaria do texto original. Basta só ter juízo, ter sensatez, um pouco de bom senso, que você vai saber como é que você deve se dirigir a ele e que palavras usar com ele quando lhe pedir alguma coisa. Tem sempre, põe o rostinho assim virado para o chão, encosta assim o narizinho no chão assim e fala assim: Senhor, por favor, faz isso para mim, em nome de Jesus, nós te rogamos, Senhor. Então, esse ligar, Senhor, nós queremos ligar essa situação aqui na terra, te pedindo, concordando sobre isso. Outra coisa importante a dizer, isso muda, irmãos, isso que o Hélio está nos lembrando aqui, que ouvimos lá, e que é fundamental, isso precisa nos levar a algumas mudanças. Por exemplo, nos encontros da casa, quando nos reunirmos como igreja nas casas, e formos orar, antes de começar a orar, lembrar ali com aqueles irmãos da casa onde você está, alvos comuns. Quais são os objetivos comuns para aqueles irmãos que se reúnem naquela casa? Quais são as situações e os alvos que têm que se tornar comuns ali para que vocês orem unânimes, orem concordemente?
Não é que nós não podemos orar por nossas coisas, mas sabe o que você pode, sabe o que nós podemos fazer, e o que o Senhor está nos ensinando aqui, é que para orar por nossas coisas, eu posso e devo orar por minhas coisas, mas aonde eu vou fazer isso? Em casa, com a porta fechada, ou com o meu companheiro, com a minha esposa, com meus filhos. Ali nós vamos orar pelas nossas coisas, cada um ora pelos seus objetivos. Mas quando nós estamos juntos, como igreja na casa, é melhor que a gente aprenda a orar de forma unânime, orarmos por alvos comuns. Se estabelece os alvos ali para aquela casa e comecem a orar por isso. Eu não tenho dúvida, irmãos, nós vamos ver mais, o Hélio vai mostrar mais textos aqui para nós, eu não tenho dúvidas que nós vamos começar a ver coisas acontecerem entre nós. Se a gente começar a orar dessa maneira, de forma unânime, unidos no mesmo objetivo, como Jesus está nos ensinando. Tudo o que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Tudo o que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Palavra de quem? Do nosso Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que a Ele se chega, primeiro, creia que Ele existe e que Ele também se torna galardoador dos que o buscam. Deus quer ouvir as nossas orações. Em Ezequiel tem um versículo que fala: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Deus quer ser solicitado. Mateus 7:7, só citando aqui, Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo que pede de vez em quando recebe. Porque todo que pede, recebe. Todo que bate, se abre. Todo que busca, encontra. Palavras de Jesus. De Jesus. Portanto, a oração é um potente recurso espiritual à nossa disposição. Lembrando do que Jesus, quando os discípulos viram Jesus orando, os discípulos falaram: mestre, ensina-nos a orar. Como os discípulos de João lá, né? Ensina-nos a orar. E ali Jesus começa a ensinar os discípulos a orar. Não é uma reza, é uma oração. Princípios de oração Jesus estabelece ali. Eu creio que o Senhor está nos levando a nos ensinar a orar efetivamente. Efetivamente. Atos 4, nós vamos ler vários versículos de Atos 4, mas eu quero falar do contexto primeiro. Versículo 1, tá? Abre aí. O contexto ali, logo depois de Pentecostes, Pedro e João foram ao templo. Foram fazer o quê? Eles foram orar. Foram orar. E ali na porta daquele templo, ali jazia, né, um homem paralítico, né, e eles pedindo esmola, e Pedro fala: nós não temos ouro. Não, olha para nós. Nós não temos ouro, nós não temos nem prata também. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Muito melhor que o ouro e a prata, não é verdade? E o que acontece? Qual seria a reação imediata de alguém que há muito tempo vivia nessa situação? Era sair correndo atrás dos discípulos, tal, pulando mesmo, né? E o povo se maravilhou, e Pedro e João começam a
levanta a voz e fala, não, isso que vocês estão vendo aqui não foi feito pelas nossas mãos. Estou falando com as minhas palavras, tá? Não foi feito com as nossas mãos, mas Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, sinais tal, tal. Foi em nome deste que este homem está em pé hoje e anda. Agora, com esse contexto, vamos entrar no versículo 1 do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Veja que interessante agora. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, notem uma palavra aqui. Ouvindo isto, o que diz aí? Ouvindo isto, unânimes, a uma só voz, em concordância, em unidade. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Vocês se lembram, dando uma pausa aqui, quando Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco e ele teve um encontro com o Senhor, aquela luz muito forte o envolveu,
o que Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Saulo, ele perseguia, como diz em Atos, a igreja encerrava-os na prisão. Mas tinha autorização para prendê-los. E Jesus disse: você está perseguindo a mim. Irmãos, essa guerra não é nossa, é do Senhor. É do Senhor. Se levantaram aqui porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Mas não era Pedro e João que estavam sendo perseguidos? Verdadeiramente se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Só somando uma coisa aqui ao que o Hélio disse, depois que a gente recebeu o Oliver Tree, todo mundo ficou especialista em grego, né? Agora todo mundo está aqui especialista. Mas essa palavra unânime é muito interessante o sentido dela. Com uma mente de comum acordo, com uma paixão singular, usada de suas 12 ocorrências no livro de Atos, ajuda-nos a entender a singularidade da comunidade cristã. É um composto de duas palavras. A imagem é quase musical. Um conjunto de notas é tocado e mesmo que diferentes, as notas se harmonizam em grau e tom, como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro, assim o Espírito Santo. Dá a entender que unânimes é como pessoas, nós, juntos numa orquestra, que embora cada um tenha a sua voz ali, todos estão numa harmonia, harmonizados, no mesmo objetivo, sintonizados. Isso é unânimes. Amém. Estão entendendo? Amém, irmãos? Amém. Repetindo o 27 para a gente concluir essa leitura. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Interessante. Agora, Senhor, olha para a tua palavra, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Ele nos fala: Senhor, estão nos perseguindo, e agora? Nos ajuda. Ele falou: não. Eles oraram: Senhor, olha para essas ameaças, mas concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Aquilo que Pedro e João falaram: nós não podemos deixar falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles estavam com uma só mente, um só coração. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, olha a resposta imediata. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a resposta aqui: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra. E depois aqui diz: tendo eles orado, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e depois eles, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. A resposta é imediata. Gostei do que o Smart falou do significado grego, né? Smart é estudado.
né? Na palavra unânime, né? Uma mente, né? A mesma mente, mesmo coração. Quero até associar esse significado unânimes com um versículo que vamos ler daqui a pouco. Né? Muito bom mesmo. Irmãos, nós cremos nisso. Nós cremos que é a palavra de Deus para nós. Nós, como João falou e havia dito, nós precisamos nos exercitar nisso. Nos exercitar nisso. Por que tomamos esse tempo agora pela manhã? Porque sempre, graças a Deus, nós começamos o encontro orando. Por quê? Porque no próximo mês nós vamos iniciar orando. Mas quando estivermos orando, aquele grupo de oração, que façam orações unânimes, objetivos comuns, inclusive nesse encontro, inclusive por esse encontro. Quer seja nas casas, quer seja nos vínculos, nos exercitarmos nisso. Amém? Palavra de Deus para nós. Abre comigo em 1 Timóteo 2,8. O significado da palavra unânime, como o Ismar nos lembrou aí, com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular, está dizendo aqui, né? Com uma mente, de comum acordo. Isso é o que as Escrituras diz, sobre a importância de termos a mesma mente. Se é uma oração coletiva e se é uma oração unânime, nós temos que estar de comum acordo, com a mesma mente. Mas nós queremos falar rapidamente de alguns possíveis obstáculos à oração. Lembrando aqui, eu só vou citar do que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3,7, no contexto onde Pedro está falando quanto ao cuidado dos maridos para com as mulheres. Quando Pedro fala, tratem ela com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E Pedro fala, para que não se interrompam as vossas orações. Então é possível alguma oração ser interrompida? É possível. É possível haverem orações interrompidas. Como diz, não passar do teto. Nesse caso específico, de 1 Pedro 3,7, Pedro fala, para que não se interrompam as vossas orações, quando o marido não tem porque ele diz ali, vivei a vida como um do lar, com discernimento, tenha consideração para com a tua esposa como parte mais frágil, trate ela com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então é possível orações serem interrompidas. Mas também é possível, irmãos, haverem obstáculos entre nós, para que as nossas orações não sejam ouvidas. Aqui 1 Timóteo 2,8 fala, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Outra versão fala, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Outra versão, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem discussões. Nós temos que cuidar para que não hajam obstáculos entre nós, para que não hajam obstáculos à oração. E aqui essa palavra animosidade, ela tanto significa uma disputa, um questionamento a respeito do que é verdade, mas eu queria destacar o terceiro aqui, pensamento que uma pessoa delibera consigo mesmo. Pensamento que uma pessoa delibera consigo mesmo. Uma vez que estamos reunidos como, o Ismar falou, como uma orquestra, harmoniosamente reunidos,
instrumentos diferentes, vozes diferentes, mas tudo harmonizado. Agora imagine se numa orquestra alguém destoa. Está lá um violino, aquela música suave, e de repente alguém começa a bater um tambor. É um instrumento, não é verdade? Mas está em desacordo. E pode haver entre nós, mesmo estando no corpo, faz parte do corpo, não é verdade? Mas pode estar em desacordo. E aqui fala, pensamento que uma pessoa delibera consigo mesmo. Barreiras, problemas que se pode ter com irmãos, dificuldades, como a gente sempre fala, porque as divisões, elas começam interiormente. Ela começa no coração. Lúcifer, ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade em seu coração. Elas começam no coração. Se houver divisões interiores, irmãos, entre nós, isso é um obstáculo à oração. Não está nos planos nem no propósito de Deus que haja divisões entre nós. Problemas entre irmãos. Se há problema interior, por que aqui? Pensamento que uma pessoa delibera consigo mesmo. Ninguém sabe. Ninguém sabe que tem problema com o irmão, que tem problema com a irmã. Porque se formos orar unanimemente, tendo problemas no coração, isso é um obstáculo, se torna um obstáculo para a resposta às nossas orações. Portanto, nós temos que varrer todo obstáculo. 1 Coríntios 1:10. Olha o que Paulo fala. Paulo não está pedindo, ele está rogando. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que rogar é muito mais que um pedido, é como uma súplica. Irmãos, eu estou rogando a vocês em nome de Jesus. Veja o peso que há nisso. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo falando, eu estou rogando a vocês em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, que não haja divisão entre nós. Em nome de Jesus, mesmo aquelas divisões que até então são interiores, ou estão interiores, isso é danoso, irmãos. Tem um problema com o irmão, vá até ele, mesmo porque Hebreus 12:15, o 14 fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. E o 15 ele fala, atentando diligentemente, ou seja, com muito empenho, com muita dedicação, atentando diligentemente com que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Fala, e haja em vós alguma raiz de amargura. Fala aqui, brotando, vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Essa perturbação, ela começa interiormente, mas chega um momento que contamina outros. Em nome de Jesus, vamos varrer todo e qualquer obstáculo entre nós. Tem problema com o irmão, com a irmã, não permita que essa raiz cresça. Põe para fora, porque sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. Varramos esses obstáculos para que as nossas orações sejam ouvidas. É interessante essa questão de divisão, que até nos foi lembrado também lá no encontro, que no contexto da igreja lá atrás, a gente quando pensa em divisão, a gente já pensa em grupo separado, ou separação de grupo, ou outro grupo, ou o irmão que saiu e foi para outro lugar, uma coisa externa. A divisão lá, no contexto da igreja,
eles não conheciam isso, eles não conheciam outra igreja, não tinha aquilo de um grupo saiu e montou outro grupo, não existia isso. Então, quando ele fala que não deve haver divisão, ele está falando do contexto da igreja. Às vezes a gente se dá ao luxo, no mau sentido da palavra, de pensar diferente e cultivar esse pensamento. Eu não penso bem assim, e continua pensando isso. E aí vai orar com o irmão e não há unidade. A unidade não é só o irmão que está em outro lugar, não é isso. No contexto, a divisão é do mesmo grupo. Então, às vezes a gente está junto e não pode, e estamos no mesmo grupo, estamos juntos, mas não estamos unidos, porque nos damos a liberdade que o Senhor não nos dá de pensarmos diferente e guardarmos, mas nesse ponto eu penso diferente. Já viu isso? Mas neste ponto eu penso diferente. Nisso eu não penso assim. E a gente se dá a liberdade de deixar isso dentro do nosso coração. É aí que surgem as divisões. E aí vamos orar junto com o irmão com esta divisão. Não somos um. Estamos tocando a mesma música, mas não no mesmo compasso. Quem entende de música sabe. É a mesma coisa, um está tocando bem lentamente, o outro está tocando como se fosse um samba. Não podemos permitir divisão entre nós. E a divisão surge quando nós nos damos a liberdade de eu penso diferente. Então, você não está sendo um. Então, nós não estamos sendo um. Quando nos damos esta liberdade. Isso que o Ismar está falando, às vezes parece ser espiritual, né? Mas eu diria que isso é espirituoso. Isso é espirituoso, porque é perigoso. Nesse ponto, eu não penso assim. Nesse ponto, eu penso diferente. Tomemos cuidado. Vamos varrer esses obstáculos entre nós, no nome de Jesus. Marcos 11, 24. O Adalto está lembrando ali que é importante ter quebrantamento, né? Lógico que somente Deus habita no alto e sublime trono, mas habita entre os contritos de espírito, né? Isaías 57:15. Entendeu? Entre onde há dureza de coração, não há manifestação da graça de Deus. Não há. A graça de Deus passa longe onde há dureza. Então é importante que haja quebrantamento, mas só se quebranta quem se arrepende. E só se arrepende quem se humilha. Então, ou seja, em suma, é exatamente o sentimento de Cristo. Sentimento de Cristo. Então, cuidado. Cuidado. Eu não penso desse jeito. Nesse ponto é diferente. Cuidado com isso. Divisão. Isso pode levar à morte. Morte espiritual. Marcos 11, 24 e 25. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que diz? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiver orando, Jesus diz, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa, para que o vosso Pai Celestial também possa te perdoar. Ou seja, o perdão depende do perdão. Ou seja, é impossível alguém ser perdoado sem que perdoe. Quando estiver orando,
Eu só queria lembrar uma expressão que diz ali em Mateus 18, logo depois desses versículos que nós lemos, tudo que ligados na terra e tal, e Jesus conta aquela parábola dos talentos e dos denários, né? Aquele servo que foi perdoado da dívida impagável, mas depois saindo dali não perdoou aquele que devia 100 denários, né? Ou seja, que era proporcional a 3 meses de trabalho. E quando as pessoas viram como aquele servo procedeu com o servo dele, foi lá avisar o Senhor, aqueles que o Senhor perdoou, não perdoou. Aí mandou chamar e esse Senhor falou, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me devias. Não devias tu igualmente proceder da mesma forma com o teu conservo? Aí esse Senhor fala, amarrai-o de mãos e pés e entregue-os aos verdugos. Verdugos são aqueles que são responsáveis por açoite. Ou seja, uma pessoa que não perdoa, a alma dela é açoitada constantemente. Não tem paz. Eu estou falando de algo que infelizmente, antes de eu me converter, eu vivi esse dilema de não perdoar. E o quanto isso me levou para ter problemas psicológicos e emocionais. E o quanto eu colhi as consequências disso. Mas aí, Jesus fala ali, assim também o Senhor vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um as vossas ofensas. Se do íntimo. Irmãos, aqui dentro, só Deus tem acesso. Mas os olhos de Deus estão em todo lugar, inclusive dentro de nós. Ele sabe de tudo. Irmãos, vamos afastar todos os obstáculos, todos os possíveis obstáculos à oração, para que de fato nós possamos orar concordemente, unanimemente. Tem algum problema com o irmão, com a irmã? Procura ele ontem. Procura a irmã ontem. Ou seja, o mais rápido possível. Só vou concluir com a leitura de um versículo. Romanos 14:19 diz, assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Amém, irmãos?